Amém? Todo mundo achou aí? João, Evangelho de João, capítulo 14. Se vocês tiverem achado, me espere, porque eu não achei ainda não. Evangelho de João, capítulo 14. Pronto, achei. Vamos lá. Quem não tiver Bíblia, escuta, que dá certo também. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém? O tema dessa mensagem é: Jesus é o caminho. Muitos de nós já, acho que todo mundo aqui, todo mundo já ouviu falar disso, que Jesus é o caminho. Mas talvez a gente nunca tenha entendido o entendimento real do que é isso, do que está querendo dizer. E a gente aqui costuma transmitir a palavra do Senhor, versículo por versículo, para que a gente consiga compreender melhor aquilo que o texto fala. E a gente cantou, inclusive, esse texto agora, e a gente vai aprender agora com a própria palavra aquilo que ela quer dizer. Amém? Vocês perceberam aqui no versículo 1 que Jesus fala o seguinte: não se turbe o vosso coração. Em outras traduções vai falar assim: não aflinja o seu coração, o vosso coração. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer? Relaxa, descansa o seu coração. Jesus estava falando isso para quem? Para os discípulos. A gente entende aqui, analisando o texto que vem antes, o capítulo que vem antes, que isso aqui era uma ocasião. O que era essa ocasião aqui? A ceia, a última ceia. Jesus estava com os discípulos. E aí, a ideia de que Jesus está falando para que os discípulos não tenham seus corações muito ansiosos, era por motivo da situação que estava acontecendo ali naquela ceia. Por quê? O capítulo 13 vem relatando um pouco da ceia, e o 14 Jesus vem complementando algumas coisas que aconteceram de sentimento, de situações emocionais naquele momento, naquela ceia. Primeiro, existia um simbolismo ali. No capítulo 13, Jesus está com os discípulos e ele fala que estará com eles e o ama para sempre. E aí Jesus pega
e faz um simbolismo, que é o quê? Que é o ato de lavar os pés lá de Pedro, né, dos discípulos, e aí tem aquela coisa toda que Pedro fica: poxa, Jesus, como assim? O Senhor está lavando meus pés? Eu não sou digno disso. Talvez não seria eu melhor fazer isso, porque o Senhor é o que é digno de toda essa honra, de toda essa glória. E aí Jesus fala: não, Pedro, isso aqui é um sinal de humildade. Eu estou aqui com humildade, tentando mostrar para vocês o que vocês devem ser, né? E aí Pedro fala assim: ah, Jesus, que massa, me joga logo um balde d'água aqui, ó, que eu fico todo molhado logo e tal. Jesus falou: não, vocês já estão limpos, só os pés que estão sujos. Agora um de vocês está sujo, está totalmente sujo. E isso era uma alusão de Jesus falando de Judas, o traidor. Então, naquela situação da ceia, existiam vários sentimentos reunidos ali, várias emoções. Existia um misto de emoções. Existiu o simbolismo, né, do lava-pés. Existiu o ensino, o que Jesus estava querendo ensinar com todo aquele momento ali, né, do significado do lava-pé. E existiam dúvidas e tensão. Por quê? Porque os discípulos sabiam que iria acontecer algo. Então os discípulos estavam naquela: poxa, isso aqui está muito legal, mas está um pouco esquisito. Por quê? Porque Jesus chegou com um papo que nos ama e tal, aquela coisa toda, e aí pediu para lavar os nossos pés. Então tem algo esquisito. E eles sabiam que algum deles iam trair Jesus. Algum deles ali, algum dos discípulos iria trair Jesus. Então existia ali no ar uma tensão. Então, quando Jesus chega no versículo 1 do capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Ele está falando para os discípulos: olha, vocês estão muito nervosos, gente, pelo amor de Deus, não precisa disso não. Se acalmem, descanse o coração de vocês. Não fique preocupado com o simbolismo que foi feito aqui, não fique preocupado com quem é que vai trair. Calma, relaxem, descansem. Essa é a ideia de Jesus. E aí ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O que Jesus está dizendo aqui? Que para onde ele iria seria o lugar, o destino daqueles que o seguem, dos discípulos. Ali Jesus está falando para os discípulos. Primeiro a gente compreende para quem Jesus está falando, depois a gente traz para nós. Mas Jesus está falando para os discípulos. Então o que Jesus estava falando? Na casa de meu pai. Onde é a casa do pai de Jesus? Do Deus Pai? O céu. Então na casa de meu pai, no céu, existem muitas moradas. O que Jesus estava querendo dizer? É muito grande e eu vou receber todos aqueles que me seguem, todos os meus discípulos. E Jesus, entenda que Jesus, trazendo para uma lógica humana, Jesus foi na frente preparar o lugar. É igual quando chega aqui, ou eu, ou o Ivo, primeiro aqui, ou o Anderson, para a gente arrumar as cadeiras, dar uma varrida e tal, para vocês chegarem e sentarem, está tudo pronto. Foi isso que Jesus fez. Jesus foi na frente para preparar o lugar. E aí ele fala isso no versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas, ou seja, cabem todos os meus discípulos, cabem todos aqueles que me seguem. E aí ele confirma que, se isso não fosse real, ele não teria falado, né? Ao versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Isso aqui é a esperança da vida do cristão. Qual que é a nossa esperança? Qual que é a esperança da vida daqueles que acreditam em Deus, daqueles que caminham com Cristo? Qual que é a nossa esperança de vida? O céu, a glória futura. E se Jesus, ele estava com os discípulos, e ele falou que estava indo para um lugar, que até então os discípulos nem sabiam o que era, e que ia preparar um lugar,
esse lugar é o lugar para onde nós vamos. Jesus preparou o céu para nós. O céu é uma realidade para o cristão, é a nossa realidade futura. Nós vivemos olhando por esse plano, e é real, nós precisamos viver aqui, olhando para esse plano, para que a gente não possa olhar para lá e esquecer do que está acontecendo aqui. Mas a realidade é que a nossa esperança é a glória. Então Jesus fala assim: quando eu for e preparar esse lugar, depois eu vou voltar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. A gente tem falado muito da ideia de pertencer, e isso aqui é o que Jesus está falando. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque é o que a gente sempre fala aqui, o nosso lugar de origem é em Cristo. Nós nascemos para viver com Cristo, nós nascemos para pertencer a Cristo, nós pertencemos a Ele. Então quando Ele voltar, quando Cristo voltar, o que Ele vai fazer? Ele vai nos reconciliar para Ele. Ele vai nos reconciliar para Ele. E agora nós vamos ser parte dele totalmente, pertencentes a Ele. Imagina aí que Jesus vai te pegar assim, ó, vai te abraçar e agora eu não te largo por nada. Nós vamos ser agora realmente pertencentes ao Senhor. É isso que ele fala. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Porque o nosso destino é reinar com Cristo, estar com Cristo eternamente. Aí o versículo 4: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus aqui, ele evidencia que ele é o caminho para a salvação. Jesus, ele evidencia que ele é o caminho para o ser humano chegar até o céu. É o que ele fala: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. O que é o caminho? Jesus. Jesus é o caminho. E para onde ele vai? Para o céu. Então isso significa que ele é o meio pelo qual nós nos achegamos a Deus. Ele é o meio pelo qual nós nos achegamos à nossa casa eterna. É isso que Jesus fala. Aí o versículo 5: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Tomé. Não sei se você lembra das histórias bíblicas de Tomé. Tomé é aquele cara indeciso. Tomé é aquele cara bipolar. Tomé era aquele cara, como que eu posso dizer? Ele era pessimista e ao mesmo tempo ele era devoto a Jesus. Ele não acreditava tanto, mas do nada ele se entregava completamente. Você lembra daquele episódio quando Lázaro morreu? Lázaro morreu e as irmãs de Lázaro falavam assim: Jesus, você precisa vir, porque Lázaro estava morrendo ainda, né? Ele vai morrer e tal. Jesus: não, calma. E aí Lázaro morreu realmente, Jesus não foi. E aí ficou Maria e Marta lá: poxa, Jesus, morreu, você não veio e tal. Ele falou: calma, ele não morreu, ele só dorme. E aí ele pegou, chamou os discípulos: não, vamos para lá agora, porque eu preciso acordar o meu amigo. Jesus falando para os discípulos, né? Aí a galera: não, Jesus, pode não, se você for para lá, você vai ser apedrejado e tal. Era uma suposição. Poderia ser que, se Jesus fosse até lá, ele seria apedrejado, porque tinha uma galera perseguindo ele. Só que o entendimento daqueles que acreditam na boa nova, acreditam em Jesus não, isso aí não vai acontecer não. Aí o que Tomé fez? Não, vamos, aí a gente vai ser apedrejado junto com ele. Você percebe que Tomé, numa única fala, ele consegue desacreditar de Jesus e amá-lo ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele acreditou que Jesus seria apedrejado. Mas aí, só que, tipo assim, mas aí nós vamos juntos e vamos ser apedrejados, tipo assim, um amor radical por Jesus, sendo que era muito mais fácil acreditar: não vai ser apedrejado.
Está escrito, está planejado por Deus. Não, não vai acontecer isso não. Deus não planejou que Jesus fosse apedrejado ali não. Mas Tomé caminhava com Jesus e não conhecia o mestre. Aí ele tinha essa bipolaridade assim, ele era pessimista e era devoto ao mesmo tempo. E aí Tomé, aquele mesmo também, que quando Jesus ressuscitou, falou assim: olha, eu só acredito se eu tocar. Não adianta, vai dizer que eu vi ele e tal. Não, eu quero ver com meus próprios olhos e quero tocar. Esse mesmo Tomé, ele fala: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Eu imagino Jesus assim: meu Deus do céu, esses caras estão aprendendo o que andando comigo? Pelo amor de Deus. Como é que um cara faz uma indagação dessa? Não sabe o que é o caminho, pelo amor de Deus. Aí o que Jesus responde para Tomé? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus quer dizer com isso? Que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Ele quer dizer que não existe processo de salvação sem Ele. Não existe nenhum esforço humano que possa ser capaz de tão grande obra. Por quê? Porque Ele é o caminho. O que é o caminho? É o que viabiliza você chegar a um lugar. Ele é o caminho. Mas Ele diz também que Ele é a verdade. O que é a verdade? O que João fala lá no capítulo 1? No princípio era o verbo, palavra, verdade, logos, razão. Ele disse que Ele era a verdade, Ele era a palavra encarnada. Então, se Ele é o caminho que viabiliza que nós chegamos a algum lugar, e Ele é a verdade, que é a palavra que pode transformar a vida do ser humano e trazer revelação de quem Deus é, aí ele termina e fala: e eu também sou a vida. Por que ele falou que ele era a vida? Porque ele sabia que ele ia descer daquela cruz. Ele sabia. E que na verdade não existe salvação sem a cruz de Cristo. Mas se Jesus não tivesse morrido, ninguém seria salvo. Ou então Deus ia arrumar um outro plano. Não é heresia não, isso aqui é suposições. Se não existisse a morte de Cristo na cruz, ninguém seria salvo. Então, se Jesus ele é o caminho que viabiliza, Ele é a verdade, a palavra encarnada que transforma o homem. E aí a gente até pode trazer para a nossa realidade aqui. A única coisa que transforma o homem é a palavra, é o Evangelho. A gente fala isso aqui todo domingo. Não adianta, música nenhuma transforma quem nós somos, ação nenhuma transforma quem nós somos, somente a palavra nos transforma. Se você quer conhecer Jesus, é através da palavra. Por que às vezes as pessoas elas não metem fé numa igreja que tem pouca gente? Elas dizem: não dá certo não, acho que tem alguma coisa errada lá, tem alguma coisa de errado ali. O que é a coisa de errado? O que tem de errado numa igreja pequena? O que tem de errado numa igreja com 3, 4 pessoas? O que pode garantir que aquela igreja é uma igreja sem sucesso? O que pode garantir? Porque a nossa mentalidade é tão medíocre a respeito do Evangelho que a gente imagina o quê? Uma igreja que tem músicas muito legais, ela transforma as pessoas. E aí a gente pode observar, as pessoas elas estão correndo em busca de satisfazer as suas próprias vontades, os seus próprios anseios. E somente a verdade do Evangelho, somente a verdade do Evangelho pode transformar. Você quer ver uma coisa? Vou dar uma saidinha aqui rapidão. O capítulo 13, capítulo 12, fala o seguinte, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer,
Porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Só chega a Deus quem o Pai quer. Não adianta nós fazermos coisas miraculosas, não adianta nós fazermos as melhores, deixar o lugar bonito, a música é a melhor, não adianta, nós não conheceremos Jesus assim, não. Quando a música acaba, a gente sente fome ainda, sabe por quê? Porque ela não é um alimento, ela não nutre, ela não dá sustento para o corpo. O que dá sustento para o corpo é a palavra. Então Jesus ele fala para Tomé: olha, eu sou o caminho, é por meio de mim, eu viabilizo, por meio de mim, eu também sou a palavra, a verdade, o logos, a razão. Eu gosto muito dessa palavra, desse significado do logos, razão. Eu sou a razão, Jesus ele fala, e eu sou a vida. Por quê? Porque através do sacrifício da cruz, Jesus gerou vida para nós, gerou salvação. Acontece que Jesus desceu da cruz, e a própria vida de Jesus gerou vida em nós. Aí o versículo 6, versículo 7: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também ao meu Pai. Vou reler aqui. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus afirma que os discípulos não o conheciam. Não o conheciam. Os discípulos caminhavam com Jesus, mas não o conheciam verdadeiramente. E é isso que acontece na nossa vida. Nós caminhamos, 30, 40, 50 anos de igreja. Não quer dizer nada, irmão. Não quer dizer nada se você não conhece o dono da igreja, o noivo. Não quer dizer nada. Mas eu tenho 30 anos de fé. Não quer dizer nada. Eu conheci gente com 30 anos de fé que não sabe 3 versículos da Bíblia. Então não está dizendo nada. Não quer dizer nada se você tem 10, 15, 20. O que importa é, nós precisamos conhecer Jesus. Esse é o que importa. E aqui Jesus ele diz o quê? Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Se os discípulos conhecessem quem era Jesus, conhecia também a Deus, que era o Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Caramba, essa frase de Filipe aqui é paia demais. Senhor, mostra logo-nos o Pai, não precisa ser o caminho não. Espera aí, isso aí vai dificultar muito. Vamos encurtar aqui o processo. Mostra logo-nos o Pai. Fica com essa ideia de, mas eu sou o caminho, eu sou a verdade. Vai demorar demais. Vai demorar muito, Jesus. Mostra logo-nos o Pai. Aí o que Jesus responde? O que Jesus responde? Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Cabra, como pode? E aqui Jesus está enfatizando também a ideia da Trindade. Embora não tenha a figura do Espírito Santo assim completa aqui, mas Jesus está dizendo: olha, se você vê a mim, vê o Pai, porque nós somos um. Nós é a mesma coisa. Aí fica com esse papinho de não, mostra logo-nos o Pai, mostra logo Deus. Mas está aqui, irmão, está aqui. Isso que Jesus estava falando para Filipe. 10, né? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Tudo que era
da vida prática de Jesus era direção do Deus Pai. Todo o ministério de Jesus, tudo que ele fez, ele não fez por vontade própria. Ele fez por quê? Porque ele estava sendo direcionado pelo Deus Pai. Se você for observar, às vezes Jesus faz coisas, Jesus estava ali como ser humano. E aí você consegue analisar a grandeza do senhorio de Jesus. Jesus, ele estava ali como ser humano, e ele fez coisas que humanamente são difíceis no sentido de caráter. Você abrir mão do seu direito, você abrir mão da sua vontade para fazer com que outra pessoa seja beneficiada, seja valorizada. Jesus, como ser humano, ele fez isso. Por quê? Porque ele foi obediente ao Pai em todos os momentos. Jesus foi obediente ao Deus Pai em todos os momentos. Por isso que Jesus fala: se você, no 10, não crês que estou no Pai, que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, tudo isso que Jesus estava falando, não era fruto apenas da sua boca humana, mas era algo que vinha de Deus e era colocado ali em palavras. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não. Aí o 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Aí Jesus estava querendo dizer: olha, se vocês não acreditam em mim, naquilo que eu estou falando, acredita pelo menos por causa das minhas obras que eu faço, que são semelhantes àquilo que era feito lá no Antigo Testamento. O que era feito no Antigo Testamento? Milagres. Existiam milagres no Antigo Testamento também. Não foi só em Jesus que aconteceu milagres. No Antigo Testamento também aconteceu milagres. E quem é que fazia aqueles milagres? Era Deus. E no Novo Testamento quem fazia os milagres? Jesus. Ali nos Evangelhos era Jesus que fazia os milagres. Então Jesus falou: olha, se vocês não acreditam nas minhas palavras, creiam pelo menos nas nossas obras, que são parecidas. Aí vocês vão crer que eu e o Pai, nós somos um. E vão parar com esse papo de que mostra-nos o Pai. Aí o 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus está sendo bem claro: olha, discípulos, se vocês crerem em mim, aí a gente pode trazer para nós. O princípio para você ser um cristão é crer em Jesus, né? E o que é crer em Jesus? Acreditar que Ele existe. Isso aí até o Fernando de Beiramar acredita que Ele existe. Acreditar que Ele é o próprio Deus. Mas o crer em Jesus é cumprir todos os mandamentos. Não é os 10 mandamentos lá, não. Mas cumprir os decretos de Deus. Se você diz que você crê em Jesus, você tem que analisar: poxa, eu creio em Jesus, mas minto, e tenho prazer na mentira. Porque uma coisa é você mentir, outra coisa é você ter prazer na mentira. Eu creio em Jesus, mas eu me prostituo. Uma coisa é você se prostituir, saber que está errado, reconhecer, procurar acertar. Outra coisa é você ter prazer no erro. Então, crer em Jesus é acreditar que Ele existe e cumprir os seus princípios. Não tem como. Não é apenas crer que Ele existe, porque seria muito fácil. Seria muito fácil. Os maiores assassinos que existem, eles acreditam em Jesus, que Ele existe. Mas a ideia não é essa. A ideia é crer que Ele existe e cumprir os seus princípios. Então Jesus fala: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, aquele que crê que eu existo, me ama, evidencia o seu amor na vida, cumpre os princípios que eu deixei, esses farão
As obras que eu faço, o quê? Os milagres que Jesus fez, tudo que Jesus fez ali como homem, farão isso, porém farão coisas ainda maiores. Aqui Jesus não está querendo dizer que nós temos superpoderes, não. Nós vamos fazer coisas maiores. Caramba, vou olhar para o Vitão assim, vai, levanta. O cara vai, só com olhar, o cara vai levantar e... Não é nada sobrenatural desse tipo, não. Aqui era uma ideia mesmo, por quê? Porque toda a história de Jesus ele sempre está mostrando o que vai acontecer, o que vai vir. Então, a história do cristianismo, do evangelho, ela continua, porque Jesus começa dizendo que está indo para um lugar. Já começa aí, se ele está indo para um lugar e o negócio tem que continuar, é porque os outros vão continuar. É ou não é? Essa é a ideia de Jesus. Olha, eu vou, mas vocês vão continuar. Tudo isso que a gente está fazendo junto, vocês vão continuar fazendo, né? E vocês vão fazer as coisas que eu faço, mas coisas ainda maiores. Isso, na verdade, é um entendimento até histórico mesmo. Por quê? Porque o cristianismo, na era pós-Cristo, cresceu no mundo todo. Até então, aqui, nos evangelhos, em Jesus, estava ali muito, só naquela região ali, né? Não estava espalhado, o cristianismo não estava espalhado por todo canto. E Jesus estava dizendo, olha, vocês farão coisas maiores a partir de vocês, discípulos, apóstolos. O cristianismo, a mensagem do evangelho, ela vai se estender por todo o mundo. Isso que Jesus estava dizendo. A mensagem do evangelho, ela vai correr, é através de vocês mesmo, através de 12. De 12 vai virar 24 depois, né? Mas e vai se estendendo, e hoje o evangelho chegou a nós como? Porque pessoas que amaram Jesus verdadeiramente entenderam que fariam coisas maiores. São contextos diferentes, mas o que a gente faz hoje como igreja, as ferramentas que nós temos para servir a Jesus, elas são gigantescas. Observa, os caras andavam a pé, a cavalo, para levar as boas novas. Longe, muito longe. Hoje a gente tem moto, carro, avião, tudo. Se quiser ir pregar lá na África, tem um avião, velho. Chego lá em 13, 14 horas, estou lá. Entendeu? Mas na época não. Na época as coisas eram realmente limitadas. Os recursos para a propagação das boas novas eram limitados. Por isso Jesus falou, olha, vocês vão fazer as coisas que a gente faz aqui, mas vocês vão fazer coisas ainda maiores. Por quê? Porque terão recursos para fazer isso. A humanidade, ela vai ser levada, ela vai crescer, e junto disso o cristianismo vai crescendo. Vai crescendo. Por isso que hoje nós temos conhecimento. Por isso que hoje nós temos uma Bíblia. Porque pessoas que amaram Jesus verdadeiramente fiabilizaram isso para nós. E como é que a gente pode compreender isso? Tudo isso que a gente está compartilhando aqui. A gente está falando daquilo que Jesus falou para os discípulos. Mas de que maneira a gente pode compreender os ensinamentos de Jesus para nós? Aplicação. Primeiro, quando nós confiamos em Deus, Ele tira as aflições do nosso coração. Quando nós confiamos, você sabe o que é confiar? Confiar é acreditar sem duvidar. Eu confio. Eu estou dizendo assim, eu confio no que você está falando. Mas como assim? É literal, né? É literal. Quando eu digo assim para você,
eu vou te levar para casa. O que eu estou querendo dizer? Que eu vou te levar para casa. Essa é a minha palavra. Agora, como você recebe? Ele vai me levar para casa. Eu confio no que ele está me falando. Quando nós confiamos em Jesus, Ele tira as aflições do nosso coração. Aflições essas que nos impedem de entender o plano dele. Todos nós nascemos com a vida planificada por Deus. Todos nós. A Bíblia fala que Deus conhece todos os nossos dias. A Bíblia fala que Ele sabe o fim desde o começo. Toda a nossa vida foi planejada por Deus. Você é feitura de Deus, criado por Deus para fazer boas obras, nas quais Ele preparou para vocês desde antes da fundação do mundo. Nós fomos criados para cumprir em vida o propósito de Deus para nós. Então, quando nós confiamos em Deus verdadeiramente, confiamos no que Ele fala. Olha só, confiar. Entenda o que é confiar. Quando nós confiamos em Deus, Ele tira as aflições do nosso coração. As dúvidas que nós temos. Será que Deus me ama mesmo? Minha vida está tão difícil. Que amor é esse? Nós não estamos depositando a nossa confiança verdadeiramente em Deus. Porque Deus, Ele tem o melhor para nós. O melhor dele. Viu? Não o melhor nosso, não. O melhor dele. Então, quando nós confiamos em Deus, Ele tira as aflições do nosso coração. Os que confiam no Senhor pertencerão a Ele para sempre. Aqueles que confiam no Senhor pertencerão a Ele para sempre. Os que conhecem ao Senhor compreendem os seus propósitos. Então a nossa vida é o quê? Entender quem Deus é, dentro da nossa limitação. Assumimos a nossa responsabilidade de amá-lo todos os dias, cada vez mais. Não existe limite para amar a Deus. E quando nós amamos cada vez mais, nós compreendemos aquilo que é propósito dele para nós, e nós conseguimos cumprir o nosso propósito de vida. Mas nós não podemos buscar meios alternativos. Não existem atalhos. O que Filipe queria fazer? Pegar um atalho para chegar até Deus. Jesus, espera aí, sai do meio, vamos logo para o alvo. Quero chegar logo em Deus. É isso que a gente faz. Nós queremos buscar atalhos para chegar a Deus. E não existem atalhos. Jesus é o caminho. Quer chegar a Deus? Jesus é o caminho. De que maneira nós podemos chegar a Deus sendo Jesus o caminho? Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia. Conheça quem Deus é. Conheça aquilo que é verdade para Ele. Conheça, busque conhecer todos os dias. Todos os dias nós precisamos amar Jesus. Todos os dias. Todos os dias, cada vez mais. Cada vez mais. Mas eu não tenho mais forças. Ora, pede ao dono da força. Porque força nós não temos para amar a Deus. Ele que coloca força em nós para nós amá-lo. Eu não tenho força. Fala assim: Deus, eu não consigo mais te amar. Me ajuda. Coloque em mim força. Me dê ânimo. Para que eu possa confiar. Que eu possa continuar trilhando esse caminho. E não existe nada melhor. Nada melhor que compreender que Jesus é o único caminho. Jesus verdadeiramente é o único caminho. É o único caminho. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe vida eterna fora de Jesus. Não existe vida terrena
boa fora de Jesus. Não existe. Jesus, ele é o caminho para tudo. Jesus, ele é o caminho para tudo. Existe uma palavra que chama cosmovisão, né? Antes que a gente aprende no seminário. Cosmovisão. O que é a cosmovisão? É a maneira, é a ótica na qual nós olhamos a vida. O que é a nossa cosmovisão? Nós precisamos analisar, olhar tudo com os olhos do Evangelho. Coloca o óculos do Evangelho e pronto. Tudo que você observa agora é a partir da perspectiva de Cristo. Ah, mas aquela pessoa é ridícula. Olha como ela é ridícula. Poxa, mas Jesus acha ela ridícula? Peraí, deixa eu ver. Não é linda. Entendeu? Olhar com a perspectiva de Cristo. Ah, mas aquela pessoa é chata, aquela pessoa é insuportável, que ela morra de fome, que ela morra atropelada. Peraí, colocar aqui o óculos do Evangelho. Não, ela precisa de salvação, ela precisa de ânimo, ela precisa de apoio, ela precisa de amigos, ela precisa de Jesus, ela precisa trilhar o caminho. Cosmovisão. Nós precisamos ter a cosmovisão. Cosmovisão do Evangelho. A maneira como nós enxergamos o mundo é a partir do Evangelho. É a partir de que Jesus é o caminho. O caminho para chegar aonde? Em todos os lugares. Em todos os lugares que nós quisermos ir, que Ele colocar a planta dos nossos pés, nós chegaremos a Ele, por meio dEle, por Ele e para Ele. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos cantar para Jesus?